Sejam bem-vindos à aula 7 do curso de liderança. E hoje nós vamos falar especificamente sobre os fundamentos da liderança cristã. Liderança cristã é mais do que um título, do que um posto, ou uma ação gerencial, ou um processo de tomada de decisão, ou simplesmente levar aquela organização a alcançar as metas. Liderança cristã está fundamentada, apoiada na transformação de vida, no caráter, na visão e nos valores do reino. Ou seja, o líder cristão não se preocupa, é claro que ele tem esse foco também, vai se preocupar em alcançar as metas, mas ele também tem que olhar na transformação das vidas que estão a ele ligada. Ou seja, um funcionário que trabalha para um líder cristão tem sempre que sair melhor do que ele entrou, do que ele chegou. É sempre um processo de crescimento individual. Essa é a preocupação do líder cristão. Ele vai ajudar o liderado a crescer profissionalmente e espiritualmente. Ela é definida pela capacidade de influenciar indivíduos e orientar para o crescimento humano, profissional e espiritual, como eu acabei de falar. Né? E tudo isso pautado, ancorado nos ensinos de Jesus e nos valores bíblicos. A base da liderança cristã é o serviço. O líder cristão precisa ser exemplo de conduta pessoal, ele precisa ser exemplo de conduta moral, profissional e conduta espiritual. Tudo que ele faz ou deixa de fazer, o que ele fala ou o que ele cala, é observado e serve de referência para os seus liderados. Sua principal missão é a transformação, e é a transformação pelo exercício do amor, da paciência, da dedicação, sabendo que cada um tem o seu tempo. Capítulo 13, versículo 7 diz assim: Lembrem-se dos seus líderes, que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem sua fé. O líder cristão é responsável não apenas por ensinar, ele deve agir de maneira tal que os seus liderados possam observá-lo na aplicação prática dos princípios que ele defende. Ele vai ser referencial, e ser referencial é viver o que se ensina, é ser íntegro e confiável, é saber orientar e saber servir, é ter uma mensagem digna de ser lembrada e uma fé digna de ser imitada. Da liderança cristã não é o carisma, é o caráter. Para Deus, não importa a formação ou a experiência. Se essa pessoa não tiver uma vida reta, ela não servirá para o ministério, por mais qualificação que ela possa ter. Sem credibilidade, nenhum líder conseguirá ir muito longe. Talvez as pessoas o sigam por um tempo, mas não demorarão a perceber que este caminho não vai levar eles a lugar nenhum. D.L. Moody fala assim: o caráter é o que somos em meio da escuridão, quando ninguém está nos olhando. Sem um caráter sólido, mesmo os maiores dons e habilidades podem se tornar inúteis. Um líder cristão de caráter íntegro é considerado em suas ações, tanto em público quanto no que ele faz no particular, no privado. 1 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 7, vai listar aquilo que nós devemos procurar dentro de um líder cristão. Aquilo que Deus qualifica como importante, primordial, condição sine qua non. E assim diz 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo ou líder, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, a conduta deles tem que estar correta. Marido de uma só mulher, moderado, ele tem que saber pensar, sensato, respeitável,
hospitaleiro, ele precisa saber receber, a casa dele precisa estar aberta. As pessoas precisam ir mais na casa dele do que ele ir na casa das pessoas. Ele tem que estar pronto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo seus filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem em ciladas do diabo. Integridade, é isso que o texto de Timóteo está nos colocando. Integridade é a característica de alguém que é inteiro, completo. Ele não está dividido, o pensamento dele está focado em um local só. Ele não fica fazendo uma coisa pensando na outra ou querendo aparentar algo que não é. É sinônimo de honestidade, de retidão. Integridade é estilo de vida que une palavras e ações, aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. Isso gera consistência na nossa conduta, no nosso estilo de vida. Ele inspira confiança. Uma pessoa íntegra cria um ambiente de honestidade e segurança entre os liderados. E essa integridade e esse ambiente é testado em momentos de pressão. Um líder íntegro sempre optará pela fidelidade aos princípios de Deus, mesmo que para isso ele precise pagar um preço. Um outro ponto que vale destacar é que um líder, ele é humilde. E humildade é reconhecer que você não precisa e não tem todas as respostas. Reconhecer que sua autoridade é um privilégio concedido por Deus e não algo que ele conquistou por mérito, por ser muito bom. Humildade, ela é demonstrada nos relacionamentos, no trato com os outros, na disposição de ouvir, na forma em que nós corrigimos o erro daqueles que estão ao nosso redor, como nós tratamos os nossos subordinados. Humildade não é fraqueza, ela é força controlada pela consciência de que todo poder e autoridade não é nosso, vem de Deus. Um outro ponto é que o líder cristão, ele precisa ser piedoso. Piedade é alcançada e desenvolvida por meio das disciplinas espirituais. Um líder cristão, ele precisa ter vida de oração, confissão, jejum, leitura e meditação na palavra. Quando Deus procura líderes, ele quer saber que tipo de pessoa eles são e qual o compromisso que essa pessoa tem com ele e com a realização da sua obra. Paciência. Olha, isso é algo que nós precisamos muito nos dias de hoje. Paciência. Crescimento é um processo, irmãos, e cada pessoa possui uma velocidade, uma forma e um jeito. E cada um está vivendo dentro de um estágio diferente. Não espere que todos os seus subordinados, todos os seus liderados tenham a mesma velocidade de aprendizagem ou de execução, mas seja paciente, longânimo. Colossenses 3,12 diz: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Compaixão. Essa compaixão é uma expressão tangível do amor de Deus, que atrai as pessoas e as conduz à verdadeira transformação. Sem compaixão, nós não exerceremos o ministério cristão, o nosso chamado cristão, como deveríamos exercer. A compaixão nos aproxima do centro da vontade de Deus e nos mostra como nós devemos agir, reproduzindo o que Jesus faria. Perseverança. O caminho da liderança envolve desafios e adversidades que são
inevitáveis à vida, mas aqueles que perseveram descobrem nelas oportunidades de crescimento e amadurecimento. Tiago 1,12 diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. E aí, agora é bom a gente pensar em alguns obstáculos ao exercício de uma liderança verdadeira, digna. O primeiro deles é o orgulho. Romanos 12,3 diz: Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas, ao contrário, que tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Cuidado com o orgulho. Ele precede a queda, ele nos tira do foco, ele nos coloca no lugar onde Deus deveria estar e nos faz ver aquilo que não existe. Nos faz pensar mais do que realmente nós somos. E isso nos afasta da vontade de Deus. Um outro obstáculo é o medo. Olha, observe alguns personagens. Depois de pecar, Adão fugiu da presença de Deus. Diante da sarça, Moisés temeu estar diante da manifestação do poder do Senhor. O pequeno Samuel teve medo de contar a visão e a mensagem que ele recebeu para ele. Davi temeu diante da morte de Uzá quando Uzá tocou a arca para que ela não caísse. O medo sempre vai nos acompanhar. É certo que em dose controlada ele nos ajuda a preservar a vida, né? Mas algumas vezes ele nos impede de atendermos ao chamado de Deus. E isso pode acontecer por desobediência e pecado, como no caso de Adão, ou por acharmos que os desafios são grandes demais para nós, como aconteceu com Josué. O certo é que o medo não pode nos impedir de buscar a reconciliação e nem pode nos impedir de ouvir e atender ao chamado de Deus para nós. O medo sempre vai estar conosco, mas quando nós confiamos em Deus, agimos mesmo com medo, na certeza de que Deus tem o controle de todas as coisas.